Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a formatação de um documento dentro das normas ABNT, falando principalmente sobre o texto. Se você quiser saber como fazer capa, folha de rosto, sumário, entre outras coisas, acessa o link aqui na descrição que tem uma playlist para todos os vídeos sobre norma ABNT. Eu sou o Codelo, sou designer e vem comigo! Bom, vamos começar por aqui. Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês como fazer essa formatação aqui de capa e folha de rosto. E agora a gente vai fazer a formatação do texto, do miolo do texto, incluindo várias outras coisas. Se você quiser ver a formatação de citação e referências, o link para o vídeo está aqui embaixo também. Nesse vídeo em específico eu vou mostrar a formatação geral, a mais básica. Primeiramente, aqui nesse documento já está certo, mas se você tiver aí no Docs ou no Word, você vai ter que vir aqui em arquivo, configurações da página, e aqui nas configurações da página você tem que definir essas margens aqui. No Word é um pouco diferente do Docs, mas é a mesma configuração em si. Então você vai colocar margem superior de 3 cm, margem inferior de 2 cm, margem esquerda de 3 cm e direita de 2 cm também. Aqui eu tô falando da seção 2 já, porque eu dividi em duas seções, entre a capa, a folha de rosto é a primeira seção e o texto é a segunda seção. Vou dar um ok aqui porque já tá tudo certinho, não preciso alterar nada. Além disso, você pode selecionar todo o seu texto aqui, no meu caso eu já fiz isso, que é selecionar tudo e colocar na opção Arial 12. Eu vou pular essa parte, que essa parte aqui é das referências. Bom, selecionei todo o texto desse documento. E aqui a fonte Arial 12, ainda com tudo selecionado, eu vou vir aqui e vou escolher a opção Justificar. Eu vou vir aqui também, ó, dentro do Docs, vou clicar aqui e o espaçamento entre parágrafos é de 1,5. Você pode remover, caso esteja com espaço antes do parágrafo e espaço depois do parágrafo, você pode remover. Não precisa marcar essas outras opções aqui, elas têm que estar mais ou menos desse jeito que eu estou mostrando para você. Ainda com todo o texto selecionado, você pode vir aqui, ó, tá vendo que tem duas setinhas, uma setinha e um retângulo em cima dela? Você vai puxar esse retângulo em cima dela para 1,25. Esse é o recuo especial de primeira linha. Eu vou fazer uma sugestão de como dividir o seu texto, que é normalmente a gente divide assim nas normas ABNT. É o que, ó, tá vendo essa introdução, um impressionismo em Claude Monet? Você pode apagar aqui, dependendo de como está o seu texto. Tá vendo que ainda está com espaço com recuo? Você pode apertar para apagar e tirar esse espaço com recuo, já que você vai colocar um subtítulo. E eu vou colocar aqui, ó, em negrito, introdução. Eu vou apagar também o espaço com negrito aqui, ó, do impressionismo, uma revolução na pintura. E uma coisa que você pode fazer, que já vai facilitar a sua vida quando você for fazer o seu cabeçalho e tudo mais, é clicar aqui, ó, e tá vendo que tem várias opções de título 1, título 2, 3 e 4? Você vai vir com o mouse sobre o título 1 e colocar usar esta formatação em título 1. E agora, toda vez que você escrever alguma parte importante, ó, por exemplo, colocar desenvolvimento, ó. E vocês estão vendo que eu não coloquei na formatação exatamente igual estava, mas eu posso vir aqui e selecionar a opção aplicar título 1. E olha só, ficou igual estava a introdução. E você pode fazer isso para todos os subtítulos. Por exemplo, ó, impressionismo, Claude Monet, o pai do impressionismo, a relevância histórica do impressionismo, todas essas informações aqui, ó, eu vou colocar todas elas alinhadas. Eu vou remover esse negrito aqui, que não pode colocar um parágrafo completo em negrito, até porque você vai confundir a hierarquia da informação do seu texto se você fizer isso, porque a opção de negrito, ou de sublinhado, ou de itálico, é para você dar relevância para um texto dentro da ABNT, principalmente o negrito, e a questão do itálico normalmente são para palavras estrangeiras. Bom, olha só, eu posso vir aqui, ó, o impressionismo, uma revolução na pintura, selecionar, fazer a mesma coisa, ó, título 1, só que em vez de eu selecionar título 1, eu coloco aqui, ó, usar esta formatação em título 2. E uma coisa importante, vamos selecionar aqui, ó, introdução, clicar aqui, ó, espaço entre linhas e manter com o próximo. Tá vendo como tá marcado isso daqui? Isso aqui é importante para você não acabar quebrando, fica um título na página e o parágrafo na outra. A mesma coisa você vai fazer aqui para os subtítulos. E se não tiver marcado manter com o próximo, você marca ela. E para fazer os outros títulos, você vem aqui e faz exatamente a mesma coisa, ó, só vai selecionando. Inclusive, no caso, você pode até adicionar um espaço antes do parágrafo para
você deixar um pouquinho mais bonito, dependendo de como for, de qual nível de ABNT que está sendo exigido, mas aqui no meu caso eu não vou colocar não, eu vou só selecionar esses subtítulos e colocar o título 2. E olha só, chegamos aqui no desenvolvimento. Aqui tem essa estrutura em tópicos, eu não vou alterar isso, não vou mexer nisso daí. É importante você vir aqui, ó, por exemplo, introdução e dar um enter, você tem que pular uma linha, dar um espaço de uma linha entre a introdução e o texto em si, aqui antes do desenvolvimento já tá, e depois também. E esses tópicos aqui eu vou deixar do jeito que fica na configuração do próprio Docs quando você coloca tópicos. Lembrando que esse texto aqui ele não é um trabalho real, ele é só um texto que eu estou usando de exemplo. Eu criei ele inclusive com inteligência artificial para poder desenvolver aqui, fui falando que eu queria que ela escrevesse. Então eu não vou utilizar isso para nada, eu só estou utilizando para fazer o vídeo. E olha só, aqui está tópico 3, que foi o que a inteligência artificial criou. Eu vou apagar, vou tirar o recuo, vou aumentar um espaço aqui, vou selecionar o texto e vou colocar como título 2. Agora é um subtítulo. Ó, eu posso vir aqui nesses títulos anteriores, nesses subtítulos anteriores, e dar um espaço também para ficar um pouquinho mais fácil de ler, um pouquinho mais bonito, olha só. Bom, aqui eu vou criar o exemplo da conclusão, ó, pulei uma linha, vou pular mais uma, volto aqui, Caps Lock, conclusão. E aqui eu posso vir e colocar também referências bibliográficas, olha só. E tá joia, agora você já tem a principal parte, a principal estrutura do seu documento. E se você quiser saber um pouco mais, acesse a playlist aqui embaixo, que você vai ver todos os vídeos sobre o assunto, incluindo desde a formatação da capa, até a formatação das referências, criação de sumário e apresentação de resumo e abstract. E é isso, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui qualquer dúvida que você tenha, que eu posso responder você. E é isso, valeu!